Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre um assunto de grande repercussão. Paquetá inocentado e absolvido. É isso mesmo. Eu sei bem que eu posso estar meio atrasado quanto a esse assunto, mas eu queria deixar destacado com vocês aqui no canal a minha opinião sobre tudo isso, esse desfecho final de maneira positiva para o jogador e o quanto que eu particularmente esperei muito para esse momento, tá? Tava meio que ansioso assim para sair essa notícia final assim, quanto a tudo isso, porque foi algo arrastado por muitos anos, né? Algo que paralisou a carreira do Lucas Paquetá, algo que gerou uma angústia, uma preocupação gigantesca na vida dele, correndo risco de ser banido do futebol, sabe? E eu creio que Deus foi justo, sabe? Eu olho a situação por esse lado, por tudo que poderia ter acontecido, uma situação que aos olhos humanos já poderia estar decretada, mas acho que Deus não falha e Deus é, não permite acontecer certas situações que não são corretas, assim, sabe? Eu acho que se fosse realmente para acontecer, teria acontecido. O desfecho final seria de uma maneira ruim para o jogador, ele sendo condenado, mas acho que aprove a Deus ser de uma maneira positiva. E acho que isso tudo não foi por acaso. Fica ligado aqui nessa resenha que eu vou comentar com vocês aqui um pouco sobre essa decisão final da justiça a favor do Lucas Paquetá, o quanto que eu vejo que isso pode sim ser relacionado à fé, a uma decisão do Paquetá que mudou a vida dele. Vem comigo nessa resenha. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, Lucas Paquetá, ele absolvido, a questão da fé. Vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Dá uma olhadinha nas playlists aqui no canal, que tem muita coisa boa sobre futebol. Vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Galera, eu sei muito bem que aqui eu posso trazer minha opinião em um lado que muitos podem até discordar, dizer que é besteira, que eu tô misturando as coisas. Só que, cara, essa era uma situação que, pelo que eu vi, pra muitos já era algo assim decretado, cara. Que o Paquetá seria condenado e que ele nunca mais ia jogar bola. E aconteceu de uma maneira diferente. E isso me pegou muito, porque eu sempre tive minha desconfiança quanto a toda essa história, mesmo com tudo sendo divulgado, lá a questão da Ilha de Paquetá, que várias pessoas do mesmo lugar fez a mesma aposta. Eu sempre tive as minhas dúvidas quanto a isso. Tenho, assim, minhas discordâncias quanto a todas essas coisas relacionadas a conversa, print que é vazado para a imprensa e fica algo exposto para todo mundo. Eu não acho isso a maneira mais correta possível. E aí ficou escancarado assim praticamente para o mundo todo que o Paquetá era um culpado, que o Paquetá era um vilão. E aí as pessoas pegaram muitas coisas que foram divulgadas e tentaram acabar com a vida do Paquetá. Vai saber o que o Paquetá passou nos bastidores, vai saber o que ele sofreu internamente com tudo isso. Eu posso dizer para vocês que ele sofreu calado. Poucas vezes eu vi ele se manifestando sobre tudo isso. E a galera criticando, a galera, pô, detonando, apelando, pegando pesado, para no final ver uma resposta positiva para todo mundo, assim, principalmente para o jogador, cara. Então, aonde entra a questão da fé nisso tudo? Isso eu falo para vocês que eu até comentei com meu pai em casa. Recentemente, o Paquetá postou uma foto que ele tava se batizando, inclusive postaram até na rede social ontem que o Pedro que fez o batismo dele, achei muito maneiro, o Pedro do Flamengo. E na vez o Paquetá postou que tava se batizando. E na hora que ele postou isso, eu falei, caraca, mano, eu não gravei nada sobre isso. Acho que eu não gravei nada sobre esse assunto, sobre esse detalhe, esse pensamento. Comentei com meu pai, cara, falei, caraca, já pensou daqui pra frente as coisas que o Paquetá começa a desenrolar, essa situação toda que tá arrastada, que tá paralisada? Falei com meu pai em casa, se eu não me engano. Eu acho que eu não cheguei a gravar. Se eu gravei um vídeo sobre isso, eu gravei falando do batismo dele, mas não falei sobre essa possibilidade. Comentei com meu pai em casa. Caraca, batata, dito e feito. Não passou muito tempo ele descer as águas no batismo e aí veio a solução para um caos na vida dele. E tipo, o batismo é uma decisão, cara, primordial no evangelho. É você, é a transformação de vida, pô, mudança de história. E o Paquetá resolveu
mudar a vida dele da melhor maneira possível. Eu sei que isso vai muito pro lado da fé, muita gente vai desacreditar, muita gente não vai entender, mas, cara, essa decisão pode ter sido muito favorável para Paquetá resolver seus problemas na vida profissional, cara, sabe? Vai saber como que seria se o Paquetá não tivesse tido essa escolha da fé, entendeu? E eu tenho certeza que foi esse passo que precisava na vida dele para muitas situações que estavam amarradas, que estavam paralisadas, que não tinha solução, que não tinha reversão. Do nada o quadro mudar, entendeu? Eu olho pelo lado da fé. Você pode discordar de mim, é um direito seu, mas eu olho por esse lado, entendeu? E parece que o Paquetá, quando ele desceu as águas, muita situação que estava amarrada foram solucionadas, cara. Algo muito incrível, muito impressionante. Aí fora dizem que, pô, quem pagou o pato? Outra pessoa saiu como culpada nisso tudo. Isso aí é estranho, mas a verdade é que, pra mim, a justiça, nesses casos específicos, o Paquetá dificilmente erraria, porque estamos falando de algo que foi arrastado por mais de 2 anos. Vocês acham que em todo esse tempo não tentaram de alguma maneira achar algo válido para incriminá-lo, para condenar ele? Sendo sincero, vocês não veem por esse lado? Esse tempo todo, vocês não acham que eles vasculharam tudo que era possível para tentar culpar o Paquetá? Eu acho que sim, de verdade, e não acharam. E aí chegou, tipo, um limite da situação. Caraca, vai bater 5 anos nessa, investiga aqui, investiga ali, revoga. Tá entendendo? Tentaram de todas as maneiras e não acharam nada, sabe? Eu acho que se fosse pra acontecer, aconteceria. Depois de muitos anos, caraca, bateu, pô, foi achado, pô, culpado, condenado, banido do futebol, essa coisa toda. Ainda bem, graças a Deus, que aconteceu de uma maneira diferente. Eu creio que o Paquetá saiu como um inocente nisso tudo. Eu acho que de fato ele é inocente, tá entendendo? E tipo assim, cara, desnecessário, né? Mais de 2 anos pra solucionar uma situação. É algo exposto pra todo mundo, como se o jogador fosse o culpado, o vilão, como se ele fosse o problemático, como se ele fosse o cara que fez todo o estrago. E como é que ficam as pessoas que acabaram com a imagem do Paquetá? Inclusive a Federação Inglesa, como é que fica nessa história toda? Que exposição com o jogador, né? Caraca, muito tempo pra solucionar uma situação, muito tempo mesmo, que isso? Então eu achei muito exagerado o tempo a ser resolvido, cara, de verdade. Pra no final tipo, ficar estranho, tipo assim, caraca, pô, esse tempo todo deixaram a situação aí aberta, pra no final não dar em nada. Fica essa impressão, cara. Entendeu? E aí o Paquetá por várias vezes poderia ter ido pro Manchester City da vida trabalhar com o Guardiola. E aí toda vez que ele parecia que podia dar um passo de ser negociado, voltava à tona essa situação. Entendeu? Até o parceiro meu aqui da minha igreja, o Nélio, um grande irmão aqui da favela, que faz campeonato do morro aqui junto, parceiro de igreja. Ele falou comigo, Lucas, é pessoal contra o cara, mano. Toda vez que o Paquetá vai ser negociado e vem uma proposta boa pra ele, e pra ele sair do time lá do West Ham, eles voltam, tem uma reviravolta no caso dele da justiça, aí ele tá punido de ser transferido, aí ele não pode ser negociado. Eu falei, mano, é verdade, cara. Era estranho, parece que toda vez quando pintava janela de transferência, o Paquetá pode ir para outro time, Paquetá pode trabalhar com o Guardiola. Aí vinha uma reviravolta nessa história. Eu falei, cara, não é possível, cara, isso não é por acaso não, cara, entendeu? Mas eu acho que tudo clamava assim por um desfecho nessa história toda, positivo ou negativo. Não dava pra ficar em aberto mais. E acho que Paquetá merecia muito essa vitória, essa reviravolta que teve no caso assim, de uma maneira que muitos talvez nem imaginavam que ele poderia sair como inocente, e aconteceu. E eu creio que é assim que Deus faz, cara. Eu acho que Deus não erra nessas situações. Eu acho que de fato se o Paquetá tivesse feito mesmo isso, não ia passar batido. Eu creio dessa maneira. Eu creio que ele podia tentar de todas as maneiras, mas não ia passar batido, ainda mais pelos céus, pela justiça comum, pela Inglaterra, no caso, outro país até mais sério, creio eu, com as leis, com as medidas, com as punições. Então acho que Deus realmente tinha essa solução para esse caso Paquetá e terminou de uma maneira positiva para o jogador, porque eu acho que de fato, nisso tudo, não deve ter acontecido todas essas coisas que foram noticiadas recentemente, nos últimos anos, e o quanto que colocaram ele como um vilão, como um culpado, como um cara que errou, como um cara que falhou, e de fato pode não ter falhado, pode não ter errado dessa maneira que colocaram. E aí, como é que fica?
Quem criticou? Quem falou mal? Quem disse que ele fez? Quem acabou com a vida dele? Como é que essas pessoas ficam? E aí? É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. Se inscreve no canal pra fortalecer, pra ajudar. É isso, rapaziada. Tamo junto!